Olá, eu sou a Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Não sei se todos sabem, mas nós temos no nosso país uma lei, conhecida como Lei de Cotas, que é a Lei 8.213, que lá no artigo 93 ela determina que empresas com mais de 100 empregados reservem um percentual de 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. A lei é de 1991, agora no próximo dia 24 de julho ela completa 28 anos, mas a gente sabe que mercado de trabalho ainda não é uma realidade para boa parte da população brasileira. Hoje o nosso país tem mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, porém apenas 441 mil estão empregados com registro em carteira pela Lei de Cotas. Mas tem questões que são fundamentais para que esse mercado de trabalho seja uma realidade para a vida de todo mundo. Então a empresa precisa fazer a sua parte, precisa entender que não é só cumprir a cota, ou seja, não é contratar por contratar, tem que ser mais que uma obrigação legal, tem que ser uma via de mão dupla, ou seja, a empresa precisa fazer a parte dela e o cidadão com deficiência também precisa fazer a parte dele. Então, se eu quero crescer profissionalmente, se eu quero ter melhor salário, eu também preciso me qualificar, eu também preciso correr atrás dessa qualificação. Por um outro lado, a empresa precisa dar condições para que esse profissional consiga crescer na carreira. Então, ele trabalha, ele se qualifica, mas ele tem que ter chance de crescimento dentro da empresa, como qualquer outro colaborador. A deficiência é só mais uma característica entre tantas outras que a gente tem. Nós, pessoas com ou sem deficiência, a gente sempre quer que a empresa olhe para o nosso potencial, olhe para a nossa competência, né? E no currículo da pessoa com deficiência quase sempre vem a deficiência em destaque. Se eu quero que a empresa veja primeiro a minha competência, então eu não posso chamar atenção para a deficiência. Eu posso mencionar, se eu quiser, também não é obrigatório, mas essa informação tem que ser a última coisa do currículo, a última linha, e não a primeira em destaque. Então, essas coisas a gente precisa também trabalhar nessa via de mão dupla, né? Conscientizar sim a empresa, mas também mostrar para as pessoas com deficiência a importância de mostrar o seu potencial. E o currículo, sem sombra de dúvida, é a porta de entrada para esse processo. Além do currículo, que é extremamente importante, a gente também precisa, nesse processo de buscar uma nova oportunidade, estar atento a tudo. E esse estar atento a tudo tem a ver com o conhecer também a empresa para a qual você vai se candidatar. Porque, na verdade, quem escolhe a empresa somos nós e não é o contrário. Mas quando você chega lá para a entrevista, é importante saber da empresa. Então, a internet é uma ferramenta importante. Entra no site da empresa, conhece um pouco do que ela faz, de como ela faz e estrutura o seu currículo com base nessas informações. É importante, mas ao mesmo tempo é um fator que dificulta esse processo de empregabilidade e que isso não depende da pessoa com deficiência e tampouco muitas vezes do RH, que é um dos documentos que a pessoa precisa apresentar na hora da contratação, o famoso laudo, que pode ser o laudo feito por um médico, mas que pode ser feito por qualquer outro profissional da saúde com especialização naquela deficiência. Qual é a orientação muito importante para que conste nesse laudo? A descrição da deficiência, a limitação que a pessoa tem em razão dessa deficiência, e isso de forma clara e de forma objetiva. E o que isso tem a ver com empregabilidade? Se esse é um documento que a pessoa precisa apresentar na hora da contratação e quando ela chega para essa contratação ela não tem esse documento, ela acaba perdendo a vaga. Então o laudo, na minha opinião, depois das barreiras arquitetônicas e principalmente atitudinal, eu vejo hoje como uma outra barreira para esse ingresso também no mercado de trabalho. Bom, a lei de cotas ela é e continua sendo extremamente importante. Para que a gente continue avançando, é muito importante entender que tem que ser sim mais que uma obrigação legal, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ter informação e tem que ter convivência. Quando tem tudo isso junto, a gente deixa de olhar a deficiência e a gente começa a enxergar a competência que todo mundo tem. A deficiência é só mais uma característica entre tantas outras que a gente tem. Então, quando une tudo isso,
quando tem a convivência, quando a gente tem informação, a gente começa a promover igualdade ali nas relações no ambiente de trabalho. E aí não é só de igualdade também que a pessoa com deficiência precisa, né? Todos nós precisamos de outra coisa, de outra palavrinha chamada equidade. Então é importante ter equidade nesse processo para que as pessoas consigam crescer, se desenvolver e ter igualdade de oportunidades. Vocês terão muitos outros vídeos, né, durante todo esse período, onde vai ser possível conhecer um pouco mais desse mercado de trabalho, um pouco mais da realidade das pessoas com deficiência. Então não deixe de acompanhar, né? Não deixe de aprender e de compartilhar, de multiplicar as informações que vocês terão ao longo desse período.